Como discernir línguas estranhas, línguas de fogo? Como saber se aquilo que eu estou falando verdadeiramente é um dom de Deus ou um espírito do engano? Como saber se aquela pessoa que está proferindo o dom de línguas, as línguas de fogo, línguas estranhas, provém de Deus ou provém das trevas? Neste vídeo estaremos falando sobre isso. Estarei passando 3 formas, 3 maneiras de você identificar se a língua que você está falando provém de Deus ou provém das trevas. Fique conosco, em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, aqui é pastor Diego, da Igreja Arca de Deus dos Últimos Dias, e também seu pastor da rádio A Verdade Liberta. Você que está me ouvindo, estou aqui para te ajudar a crescer espiritualmente. E neste vídeo estaremos falando como nós podemos discernir as línguas que estamos falando, se é dom de Deus ou se não é dom de Deus para a nossa vida. Como a gente pode discernir? Porque a gente sabe que nos dias de hoje nós estamos vivendo aí a pior geração, onde a gente tem que fazer a prova de espírito. E nós sabemos que Satanás, um ser astuto, ele também se transfigura de anjo de luz. Hoje ele também profere até mesmo línguas estranhas. Então, amados irmãos, nós temos que aprender também a discernir se aquilo que a gente está falando está sim sendo do agrado de Deus ou aquilo não está sendo do agrado de Deus. Se aquela pessoa que está proferindo línguas, ela é uma pessoa que verdadeiramente é uma pessoa de Deus e aquela língua é de Deus. Porque a gente vê aí diversas denominações falando em línguas, a gente vê até mesmo aí na Umbanda, na Quimbanda, o Satanás falando em línguas. Então a gente tem que aprender também a discernir isso, fazer prova desse espírito. Então, amados irmãos, este vídeo aqui nós estaremos mostrando para vocês, sabendo que o diabo ele é um ser astuto que conhece tudo das coisas de Deus, até mesmo o reino dos céus, porque ele já esteve lá. Então a gente tem que ter muita sabedoria, discernimento para discernir o que é certo e o que é correto. E lá no princípio, no livro de Gênesis, Deus que fez a confusão das línguas. Então Deus, agora naquela geração perversa, porque os homens todos falavam a mesma língua, estavam tentando construir uma torre para chegar até o céu. Então, logo após o dilúvio, aconteceu isso, porque se acontecesse um dilúvio novamente na terra, eles estariam naquela torre e não morreriam. Então Deus foi lá e causou a confusão de línguas. Agora Deus, ele desfaz isso em Atos 2, para que seus discípulos viessem falar em línguas e também viessem agora estar anunciando a palavra de Deus, comunicando a todos os povos, línguas e nações que estavam lá naquele momento vendo, e também eles falaram com línguas de fogo. A Bíblia é clara em dizer que eles falaram das duas maneiras, em línguas como de fogo, de tal maneira que as pessoas acharam que eles estavam bêbados, porque eles estavam ali trocando as palavras, e também eles estavam também anunciando o evangelho em outras línguas para eles. Veja que Deus, a única vez que fez isso, foi em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. A gente não vê nenhuma pessoa que recebe o dom do Espírito Santo e agora começa a pregar, a falar em línguas. Pode ser o homem mais usado por Deus, pode ser a mulher mais usada por Deus, mas quando ela vai lá naquela outro país, naquela outra nação, ela precisa de alguém para interpretar aquilo que eles estejam falando. Então, a real intenção ali de Deus era mostrar que ele mesmo que confundiu, agora na última geração ele mostra, mais uma vez, é um sinal daquilo que aconteceu no livro de Gênesis. Então nós temos que entender isso, e também existe agora o dom de línguas. E nós vamos ver a palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo ao mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé,
E a outro, no mesmo Espírito, dom de cura, a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só, mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então veja aí, amados irmãos, como a gente leu que a variedade de línguas, né, é um dom dado por Deus. Então isso é um dom do Espírito Santo. Então a gente vê diversos dons, dom da cura, a gente vê o dom aí de milagres, a gente vê o dom da fé. Muitas pessoas têm uma fé que é um dom de Deus. Então tudo isso são dons que é derramado pelo Espírito Santo. Então nós temos que entender que isso daí é um dom que vem para a nossa vida. Não é um selo, não é um batismo do Espírito Santo. Nós temos que entender que isso são dons. Então, é um dom e o dom, ele é dado a cada um conforme Deus quer, conforme busca, conforme você se aproxima de Deus, Deus ele vai te presenteando com aquele dom. O dom é um presente de Deus. Mas nós sabemos que Satanás, nos dias de hoje, ele tem imitado aí os dons, todos os dons de Deus, os dons que nós lemos ali, ele tem imitado, porque ele conhece a palavra, ele prega a palavra. Muitas, nós estamos vivendo nos últimos dias onde o diabo está pregando até mesmo a verdade, está pregando a doutrina, mas ele não vive. Veja que o diabo ele conhece a palavra, mas ele não obedece. A Bíblia vai nos dizer que o diabo ele crê em Deus, mas ele não obedece a Deus. Então muitas pessoas pregando a verdade, muitas pessoas curando, fazendo milagres que não provêm de Deus, porque são falsos milagres, são falsas coisas que não vêm de Deus. Então nós temos que ter um discernimento espiritual muito grande, até mesmo no dom de línguas, muitos falando aí em línguas que não provém de Deus. Então nós temos que discernir, e este vídeo é para isso, para que você venha entender. O diabo, ele pode fazer diversas coisas, amados irmãos. Ele pode imitar até mesmo os dons, mas o diabo, ele não pode ter o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é mansidão, longanimidade, temperança. Então nós temos que analisar se aquela pessoa agora que está fazendo as obras, se ela tem isso, se ela é uma pessoa mansa, se ela é uma pessoa que tem mansidão, que tem domínio de si, tem domínio próprio. Você deve sempre analisar o fruto do Espírito, porque os dons o diabo está imitando, os dons, os sinais, as maravilhas, Jesus disse que nos últimos dias aconteceria. Então nós temos que analisar a árvore pelo fruto. Então o fruto é o fruto do Espírito Santo. Analise sempre se aquela pessoa que está falando em línguas, se aquela pessoa que se diz espiritual, se ela está fofocando, se ela está mentindo, se ela está roubando, se ela está contendendo, se ela está brigando, se ela está fazendo coisas que não provêm de Deus, se ela é uma pessoa irada, que grita com seus membros, grita com a sua esposa, grita com seus familiares, grita com as pessoas, aquela pessoa que é autoritária, que só ela quer fazer as coisas e só ela está certa, que não aceita conselho. Isso daí é que você deve analisar para ver se aquela pessoa é uma pessoa de Deus, se aquela pessoa é de uma pessoa de Deus ou é uma pessoa das trevas. Porque os sinais hoje estão levando as pessoas para a perdição. E sim, o que nós devemos analisar é o fruto do Espírito, porque Jesus ele conhece a árvore pelo seu fruto. Muitas das vezes não é somente em ajudar o necessitado, porque isso também pessoas ímpias fazem, mas você tem que analisar como que é o dia a dia daquela pessoa, como ela é no seu dia a dia, como ela é com seus membros na igreja, como ela é agora no seu ministério, como ela é no seu dia a dia no falar. Então nós temos que analisar isso. Agora então, amados irmãos, estarei passando aí as três maneiras, né? As três maneiras que você pode discernir se a língua que você está falando provém de Deus ou não provém de Deus, ou a línguas daquelas pessoas provém de Deus ou não provém de Deus. Vamos ver a primeira maneira, sendo que a última maneira, eu creio que vai ser a mais importante para você edificar a sua vida. Amados irmãos, a primeira maneira de a gente identificar se aquela pessoa ela está agora falando em línguas
é de Deus ou não é de Deus, a primeira forma de a gente discernir isso, você deve analisar. Porque normalmente as pessoas que têm falado em línguas, o Espírito Santo de Deus me mostrou que era somente na hora do louvor, que era somente na hora que tocava agora aquele ritmo, ele já queria rodar, ele queria sapatear, queria falar em línguas na hora do louvor. Mas a gente tem que ver se na hora da palavra também aquela pessoa ela é edificada em línguas. Quando está acontecendo a pregação, o Espírito Santo vem, visita, toca ao ponto que aquela pregação edifica tanto a sua vida que ele começa a sentir a presença de Deus e não se contém e acaba falando em línguas. Isso é bíblico. Então nós temos que a primeira coisa para discernir isso é se aquela pessoa também fala em línguas na hora da palavra. Veja que na hora da oração também desceu ali sobre o Espírito Santo e eles começaram a falar com línguas de fogo em Atos dos Apóstolos, mas nós vamos ver aqui em Atos, pega sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo de número 44. Atos dos Apóstolos 10, 44, diz assim a palavra do Senhor. Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura alguém pode recusar a água para que não seja batizado? Esses, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, e então pediram que permanecesse com eles mais um dia. A Bíblia aí, agora, como nós estamos vendo, amados irmãos, que a gente analisou junto essa escritura aí, Pedro estava pregando a palavra, e quando Pedro estava pregando a palavra, o Espírito Santo de Deus desceu sobre os gentios, aqueles que eram incircuncidados, aqueles que não tinham o prepúcio cortado, aqueles homens gentios, eu, você, o Espírito Santo de Deus também desceu sobre eles quando na pregação. Então eles sentiram a presença de Deus, glorificaram a Deus e começaram também a falar em línguas. E Pedro percebeu aquilo, que Deus não estava fazendo ali acepção de pessoa. Então nós temos que analisar se você que é batizado com o dom de línguas, né? Você que tem este dom, ele é de Deus sempre quando você escutar uma pregação, uma pregação que te edifique, você vai falar em línguas, você vai sentir vontade de falar em línguas. Então, verdadeiramente, porque muitas pessoas nos dias de hoje estão decorando na sua mente, decorando na sua cabeça as palavras ali ditas e ficam falando a todo tempo, fala a toda hora, e isso daí não provém de Deus, porque é sempre na oração, é sempre no momento que você sente a presença de Deus durante o dia na sua casa. Muitos são batizados, muitos sentem a presença de Deus e acabam falando em línguas ali, agora mesmo dirigindo o carro, acabam falando em línguas, louvando em casa, sentindo a presença de Deus. Essas pessoas aí sentem também e buscam a presença de Deus através de uma pregação que está vendo na sua casa. Então essas pessoas sim receberam o selo do Espírito Santo de Deus, porque o diabo ele não fala em línguas na hora da palavra de Deus, porque ele não gosta da pregação, ele não deixa as pessoas ouvirem a pregação. Então nós temos que entender que hoje esse espírito estranho que entrou dentro da igreja, essa daí é a primeira maneira que a gente vai discernir se aquela pessoa, ou até mesmo você, que fala em línguas, que é selado, que é batizado pelo Espírito Santo de Deus, neste dom de línguas, essa aí é a primeira maneira que você pode identificar. Irmãos, vamos para a segunda maneira de identificar se as línguas estranhas que você está falando está edificando a você. Isso é a segunda maneira. Muitos falam em línguas, mas não são edificados. Muitos falam em línguas, mas não são renovados. A Bíblia vai nos dizer que aquele que fala em línguas, ele está renovando, edificando a si mesmo.
A palavra de Deus vai nos dizer que aquele que fala em línguas fala com Deus. Então, sempre quando você proferir línguas de fogo, línguas estranhas, essas línguas aí têm que te edificar. Você tem que sentir a presença de Deus. Você tem que sentir uma alegria em sua alma, uma alegria no seu espírito. Porque se você fala em línguas e não sente a presença de Deus, se você fala em línguas e não sente o renovo, essas línguas não são de Deus. Então você tem que vigiar, você tem que sentir este renovo. É como aquela pessoa que quer gritar. Tem dias que as pessoas querem gritar para tirar algo que está prendendo em seu ser, algo que está prendendo em sua alma. Então, quando você fala em línguas, aquilo te libera, você é renovado, aquele peso sai de si. E isso tudo é bíblico. Vamos ler lá em 1 Coríntios, vamos ler em 1 Coríntios, aí pega a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: o que fala em outra línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Veja aí que a Bíblia está nos dizendo que a gente mesmo se edifica. A palavra de Deus vai dizer mais em 1 Coríntios 14, versículo 2, olha só. Pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistério. Veja que aquele que fala em línguas também, ele fala a Deus, ele ora a Deus, ele é cheio ali da presença de Deus. Eu quero dizer para você que não fala em línguas. Isso é um dom que você deve pedir para Deus. Isso é uma dádiva que você deve pedir para Deus. Isso não quer dizer que você não tem o Espírito Santo. Eu estarei fazendo um ensino mais à frente aí, um próximo vídeo, dizendo de como você vai trabalhar os dons do Espírito. O primeiro dom do Espírito Santo é o arrependimento, que vem em nossa vida e ele nos convence. Então agora você tem que aprender a conservar, a trabalhar os dons, a aprender a trabalhar com as ferramentas que Deus está te dando para te trabalhar. E nós teremos um ensino também. Então, você que não é inscrito nesse canal, se inscreva para acompanhar os ensinos da igreja. Curta aí, compartilha. Então, nos ajuda a crescer esse canal para que mais pessoas venham ser alcançadas. Estaremos fazendo um ensino maravilhoso, onde as pessoas estarão também aprendendo a como trabalhar o dom da revelação, como entender aí a autoridade dada por Deus na libertação. Será uma bênção. Então, amados irmãos, como nós estamos dizendo, esta é a maneira. A pessoa tem que ser edificada, a pessoa tem que ser transformada. Então, essa é a segunda maneira que você aprende a discernir se o dom que você está falando é de Deus ou não é de Deus. Veja, amados irmãos, que nós temos que entender isso para não estar lançando palavras ao vento, em nome de Jesus. Vamos para a terceira maneira e vamos ver a terceira e última, que é a terceira maneira. Amados irmãos, mais uma maneira que a gente pode identificar, a terceira e última maneira, que eu falei que para mim, eu acho uma das mais interessantes, é aquelas pessoas que falam em línguas, que proferem línguas, mas porém não sabe o que está falando, não entende o que está falando. Então, amados irmãos, se você não entende aquilo que você está falando, você deve orar a Deus para aprender também a interpretar, porque você pode estar falando do seu coração, da sua mente, da sua emoção, você pode ter decorado, você pode estar copiando outra pessoa, e aquilo não é o Espírito Santo de Deus. Por isso que tem muitas pessoas que mentem, fofocam, ainda roubam, falam diversas coisas, palavrão, e ainda continuam falando em línguas. A gente vê o que mais tem aí no meio evangélico. E isso dá um mau testemunho da palavra de Deus. Então eu acho esta maneira aqui que você deve fazer, você tem que entender aquilo que você está falando. Jesus ele vai dizer que a boca vai falar daquilo que o coração estiver cheio. Como, pastor, que eu vou saber se eu estou falando? O seu coração, irmãos, o seu coração, ele vai dizer aquilo, você vai estar sabendo dentro do seu coração o que você está falando com Deus. A Bíblia vai nos dizer também que Deus ele sonda a nossa mente. Veja que o diabo ele não pode sondar o nosso coração e também ele não pode sondar a nossa mente. Deus ele sonda o nosso coração. Quando eu falo em línguas, na minha própria mente, ela já sabe, eu já sei já o que eu estou falando com Deus. Eu estou conectado com o céu.
o meu coração já sabe. Então você que fala em línguas, você tem que ter essa interação, você tem que orar para que você venha entender também o dom da interpretação. Deus, ele dá o dom por completo. Então muitos falam, mas não trabalham. Então no ensino que eu falei que nós teremos, o ensino de como aprender a trabalhar os dons, você vai entender isso que eu estou te dizendo. Então sempre quando eu falo em línguas, quando eu oro em línguas, eu já sei, já na minha mente, já o que eu estou falando com Deus, mesmo com o meu coração, a minha boca proferindo línguas, eu já sei já aquilo que eu estou falando com Deus, porque Deus, ele sabe, a gente consegue orar em espírito, aonde só Deus sabe. E aí nós estamos falando em línguas, aonde só Deus sabe, aonde eu estou edificando, onde estou orando com o coração, onde só Deus sabe, só Deus consegue sondar o coração e a mente. Veja que o diabo, ele não consegue sondar o coração, e sim os desejos, né, do nosso coração, porque o nosso coração, muitas das vezes, ele é enganoso e tem desejos, e o diabo sabe aquilo que a gente almeja, e aí vem para nos cobiçar. Estou te falando agora o coração mesmo, que Deus sonda, ele sonda o coração de cada um. Vamos ver se isso é bíblico que eu estou falando. Abra aí no mesmo livro, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Olha, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo, se tu fala em outras línguas e não entende, ore a Deus para que tu possa interpretar. Então, a gente tem que ter o discernimento. E no próximo ensino de como trabalhar os dons, de como manejar os dons, como desfrutar dos dons, como você aprender a desenterrar os dons, né? Vamos falar desta maneira. Nós estaremos fazendo um ensino para você trabalhar os dons espirituais. Muitas pessoas já têm os dons de Deus, mas não sabem. Muitas pessoas já foram capacitadas por Deus, mas não sabem porque não desenterram os dons que Deus deu. Então, amados irmãos, essas foram as 3 maneiras aí de você discernir. Então, discerna o Espírito Santo, discerna se aquela língua provém de Deus. Em nome de Senhor Jesus. Pastor, mas eu falo em línguas e não entendo o que eu falo. Ore. E também acompanhe aí o próximo ensino, que eu vou mostrar um discernimento que eu fiz para descobrir o que eu estava falando com Deus, como eu busquei, como eu fiz, e hoje eu sei, em nome do Senhor Jesus, interpreto, e muitas das vezes eu sei até mesmo o que os outros irmãos estão falando, porque Deus, ele me dá essa interpretação. Então, nós temos que buscar ter isso. Eu sei quando aquele irmão está falando, eu sei o que aquele irmão está sentindo. Deus, ele dá ali o discernimento para mim entender. Então, nós temos que ter o discernimento, a variação de línguas, nós temos que ter esse discernimento, porque tem o discernimento espiritual. Que Deus abençoe vocês. Você está aqui conosco, acompanhe os vídeos dos nossos ensinamentos e seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.